se eu soubesse. Se eu soubesse que o divórcio não era a solução. Se eu soubesse que ser criança era tão bom. Vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Se você soubesse quem era eu, você já me seguia há mais tempo, né? Então eu quero te pedir, deixa seu like, já se inscreve aqui no canal já de cara. Se no final você falar, não gostei não, não quero, você não vai esquecer de tirar o seu like. Mas às vezes quando a gente gosta muito do vídeo, a gente está tão empolgada que a gente vai embora, esquece de deixar o like, esquece de se inscrever, e isso é tão importante. Então, se você soubesse que eu estava por aqui, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Se eu soubesse que divórcio não era a solução. Quantas pessoas se divorciam e se arrependem? Você conhece alguém assim? Você está vivendo esse momento da sua vida que você está no casa separa, separa casa, casa separa, separa casa, ou então você já está no processo de divórcio, né? E aí tem filhos envolvidos e tem uma série de coisas, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje e eu quero trazer aí uma luzinha para você nesse vídeo. Então, pensa aqui comigo. Se eu soubesse que o divórcio não era a solução. Quantas vezes você já ouviu alguém falando isso? Ou também algumas pessoas falando, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, deveria ter feito há muito tempo, né? Sim, muitas pessoas realmente não têm outra opção. Elas chegaram ao fim da linha mesmo, de fato e de verdade. Mas aqui estou como psicóloga clínica, especialista em casal e família, autora do livro E a Família Como Vai. Vou deixar aqui para você, se você quiser entender um pouquinho mais, caso você não conheça. E eu venho estudando esse assunto há muitos anos. Coincidentemente, também passei por 2 divórcios na vida, o que não é nada agradável, o que não é nada fácil, tá? Então, às vezes, a gente está lutando muito para alcançar alguma coisa boa na nossa vida e a gente acha que não tem mais jeito, que a solução ali é o divórcio. Tá, em alguns casos, sim, não tem jeito, é o divórcio. Você precisa tomar essa decisão. Em outros casos, e aí eu digo que na maioria deles, você vai dizer, eu fiz de tudo, quando na verdade você não fez de tudo porque você nem sabe o que tem para fazer. Tá, mas isso aí eu não sabia. Isso aí realmente, isso nunca me falaram. Então, na verdade, a gente acaba indo ao divórcio, acaba chegando a essa conclusão, porque a gente não conhece as outras opções, porque a gente nunca estudou nada sobre família, porque a gente não se debruçou sobre esse assunto, família, que não é o seu casamento especificamente, mas você precisa entender um monte de coisas sobre família, até para que você consiga entender por que você escolheu a pessoa que você escolheu. E o título do vídeo, se eu soubesse que não ia adiantar o divórcio, né? Que o divórcio não adiantava. Por quê? Porque a grande tendência das pessoas é entrar em um outro casamento problemático, e aí ela vai ter a tendência de olhar para trás e falar, meu Deus, eu achava que aquele era ruim, me divorciei, e agora estou nesse aqui que é igual ou pior e já quero me divorciar. Então, se eu soubesse, né? Se a criança soubesse como é bom ser criança, ela teria tido uma infância muito melhor. Se você soubesse que seus 20 anos eram maravilhosos, você teria vivido muito melhor seus 20 anos.
Ah, se você soubesse que depois dos 40, depois dos 35, a gente começa a perder o colágeno, a pele já não é mais a mesma, as unhas, né? A gente tem ali uma série de coisinhas que vão modificando no nosso corpo, a gente teria dado mais valor ao corpo que a gente tinha aos 20, aos 30. Ah, se eu soubesse que eu ia ter uma queda da libido nos meus 50 anos mais, se eu não me cuidar. É claro que se você se cuidar, você pode manter aí uma vida saudável, maravilhosa, mas se eu soubesse, eu teria vivido mais. Sabe aquele se eu soubesse? Quantas vezes a gente fala isso na vida, não é? Quantas vezes a gente vai enfrentar alguma situação que a gente vai falar assim, se eu soubesse, eu não tinha feito isso. Se eu soubesse, eu não tinha feito aquilo. Agora, quando a gente está falando de casamento, quando a gente está falando de um divórcio, e principalmente divórcio até que envolve filhos, é uma coisa muito séria, porque se você não entender muito bem o que você está fazendo, a decisão que você está tomando e por que você está tomando essa decisão, a tendência de você se arrepender é muito grande e a tendência de você cair no mesmo erro, o que é muito pior, é maior ainda. Então, antes de você tomar essa decisão, eu quero deixar aqui 3 orientações para você, 3 conselhos, 3 dicas, 3 orientações, 3 estrelinhas, como eu prefiro dizer. A primeira, você já fez por você alguma coisa? Às vezes a gente entra num relacionamento, né? A gente se casa e a gente acaba se deixando, abandonando você mesma em prol daquela relação, daquela família, daqueles filhos. E aí você se abandona um pouquinho. Nesse momento que você se abandona um pouquinho, você não está percebendo o déficit emocional que vai acontecer na tua família, porque você não está sendo mais você. Então, aquele homem que se apaixonou por uma pessoa, eu chamo essa pessoa sempre de Marileide, tá? É o nome dos meus personagens aqui, é a Marileide. Então, aquele homem que se apaixonou pela Marileide, ele não está mais casado com a Marileide. Essa mulher que está com ele já é outra pessoa. Não se cuida mais, não olha mais para ela, não se respeita mais. E o pior, culpa a família. Foi vocês que me colocaram nessa situação. Eu me dediquei muito a você, me dediquei muito aos filhos e me abandonei. E isso não é certo. Por quê? Essa responsabilidade a gente não pode colocar na conta do nosso marido. A gente não pode colocar na conta dos nossos filhos. Então, a minha primeira orientação: faça alguma coisa por você. Tire um tempinho para você antes de tomar a decisão do divórcio, caso você esteja aí nesse vai ou não vai. Invista em você financeiramente, emocionalmente, se cuide de preferência de dentro para fora. Porque fazer o cabelo, você faz o cabelo hoje, amanhã você lavou, acabou. Isso não muda a tua vida. Fazer uma maquiagem vai mudar a aparência da tua face, mas não vai mudar a tua vida. Colocar um vestido bonito melhora a aparência do seu visual, mas não transforma o seu corpo. Então, faça alguma coisa mais profunda e que traga resultados eficazes, tá? Cuide das suas emoções. Essa é a primeira dica. Cuide das suas emoções. A segunda, talvez você já tenha tentado conversar, você já tenha tentado dialogar com esse esposo, mas você tem que ir até as últimas consequências. Então, vá conversar com o seu marido ou com a sua esposa, mas vá sem um pré-julgamento. Vá com o coração aberto, com a mente aberta. Coloque na mesa todos os problemas e aceite de verdade o que aquela pessoa vai falar para você.
Não olhe para aquela pessoa, você está me julgando, você está me culpando, sem culpa, sem julgamento. Não, vá com o coração aberto. Tá bom, é isso. E aí você analisa. Então, diálogo. Invista tudo que você tiver. Vá até o último limite e invista no diálogo, tá? E a terceira dica, e não menos importante, né? Faça um quadro dos positivos e negativos. Escreva nesse papel, nesse quadro, aonde você quiser. Anote coisas positivas aqui desse lado, que tem o seu marido e a sua relação. Coisas negativas, que tem o seu marido e a sua relação. Então, quando você olhar para esse quadro de positivo e negativo, aí você vai conseguir chegar a um denominador comum. E você vai analisar. Tem bastante coisa positiva aqui. Por que eu vou jogar fora a água suja que eu lavei o bebê e vou jogar o bebê junto com a água suja? Né? Quando a gente dá banho na criança, a gente joga a água da banheira, a gente joga fora. Mas o bebê a gente segura, a gente não joga o bebê fora. Então, tem um bebê aí, tem alguma coisa boa que você tem que preservar? Não jogue fora. É uma vida. Mas quando a primeira dica, cuide das suas emoções, porque você, quando olhar para suas emoções, talvez você vai ver coisas ali que você vai, poxa, foi por isso que eu me casei com essa pessoa? Foi por que você se casou com essa pessoa? Por que você escolheu quem você escolheu? É fundamental você entender isso. E aí, talvez, né, você vai evitar falar essa frase: "Ah, se eu soubesse que divórcio não era solução". Evite falar essa frase um dia, mas ou você também vai poder falar. Graças a Deus me divorciei. Será o título do nosso próximo vídeo, né? Mas existem diferenças e a gente precisa entender essas diferenças, porque senão a gente vai cometer os mesmos erros, tá bom? Se você gostou dessa orientação, coloque essas dicas em prática, aplique isso na sua vida. Não deixe nenhum dia passar sem que você aplique de verdade isso. Deixa eu olhar para mim. Eu casei com Josivaldo, mas eu não casei comigo. Eu dei tudo para os meus filhos, mas eu não dei nada para mim. Eu faço tudo por eles, mas faço nada para mim, né? Eu me empenho pela vida deles, mas eu nunca me empenhei pela minha. Então, por aí você já, só na primeira dica você já vai, ó, estrelinhas aí. Vou cuidar de mim, tá bom? Pega essas dicas. Esse vídeo foi importante para a tua vida? Então, deixa aqui seu comentário. Você está vivendo essa situação também? Deixa aqui seu comentário. Eu quero te convidar, invista em você e não desiste de ser feliz. Ainda que você esteja nesse processo difícil, é um processo difícil, mas ele pode também ser um processo muito importante, muito relevante, e você também precisa tomar decisões. E para que você seja bem assertiva, que tome decisões bem assertivas, você precisa ter uma clareza muito grande de tudo que está diante de você, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha trazido luz aí na tua vida e que essas estrelinhas brilhem no seu coração. Beijo para você, bate aqui, hi-fi, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Bye, bye.